Um dos meus versículos bíblicos favoritos é Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De alguma forma, este versículo engloba a estrutura de como um crente deve viver. Isso nos dá uma ideia sobre como é um mundo de alegria, paz e satisfação, esperança e graça. Uma vida que está bem acima da depressão, do medo e da ansiedade. É possível viver com tanta certeza e paz? Este versículo responde bem isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É possível se recuperar quando as coisas vão mal? Este versículo também responde a isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Posso sobreviver ao trauma da minha dor e lutar no meu pior momento? Este versículo dá a resposta perfeita para isso. Eu posso, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Sabe, nosso maior problema, tanto como cristãos quanto como pessoas, é que queremos que tudo saia conforme o planejado. Nós gostamos das coisas perfeitas. Não me interpretem mal, mas isso não é uma qualidade ruim. Porém, a desvantagem dessa qualidade é que há uma imagem em nossa cabeça de como seria essa perfeição. Sendo assim, quando tudo não está indo nessa direção, ou da maneira exata como a que visualizamos, começamos a entrar em pânico, ficamos com medo, ansiosos e desesperados. Por esta razão, para evitar isso, temos problemas em confiar em qualquer outra pessoa além de nós mesmos para nos levar a essas perfeições que visualizamos e elaboramos para nós mesmos. Isso seria compreensível se fosse limitado apenas a humanos como nós. Pois veja bem, qualquer pessoa nascida de um homem e de uma mulher tem a capacidade de falhar com você. Eles podem não ter a intenção de fazê-lo, mas isso não significa que nunca o farão. Mas o grande problema é que estendemos isso a Deus. Achamos difícil confiar a Ele nossas necessidades, nossas vidas, bem como nossas situações. Caro cristão, além do fato de que nossas mentes não renovadas são programadas pelos fracassos e decepções das pessoas para nunca confiar nossas situações ou expectativas a elas, nossa natureza carnal é cheia de orgulho, de rebelião, de dúvida, de descrença, de desejo de estar no controle e do medo do desconhecido quando não estamos no controle. Esta é a razão pela qual relutamos para entregar a Deus o controle sobre as situações da vida, mesmo quando dizemos que já entregamos. É quase como uma atitude subconsciente. Dizemos que entregamos a Ele o controle em 1 minuto e no minuto seguinte já pegamos de volta o problema. Talvez isso te lembre algo. Você já teve um problema em sua vida que estava lhe causando ansiedade ou preocupação e então levou esse problema diante de Deus em oração, dizendo a Ele para assumir o controle e te ajudar? Naquele momento, você estava entregando o problema para Deus, o que é ótimo. Porém, se depois de dar este passo e realizar esta ação, você se levantar e começar a se preocupar, entrar em pânico e tentar resolver o mesmo problema sozinho, então você apenas assume o controle novamente. Outra desvantagem de fazer isso é que você obstrui o caminho de Deus. E quando fazemos isso, não há muito que Deus possa fazer, porque estamos obstruindo sua ação. Caso você esteja se perguntando, pode alguém atrapalhar o Deus Todo-Poderoso? Ah, sim, claro que pode. A Bíblia registra que os filhos de Israel, certa vez, limitaram a Deus. Você consegue pensar nisso por um segundo? Imagine, as pessoas, a humanidade, limitaram o ilimitado e onipotente Todo-Poderoso, e não havia nada que ele pudesse fazer sobre a situação deles, porque suas atitudes estavam o atrapalhando. Salmos capítulo 78, versículos 41 e 42 diz: Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Eu preciso que você se pergunte hoje:
Estou atrapalhando Deus? Eu vivo pedindo a intervenção dele apenas para que eu assuma o problema novamente? Qual é o meu maior desafio em deixar Deus ter o controle sobre minhas situações de maneira permanente? Por que estou com tanto medo? Por que estou tão ansioso? Veja bem, entregar a Deus o controle sobre sua situação significa deixá-lo conduzir o processo. Significa permitir que ele assuma o volante do veículo da sua situação. Isso exige confiança, e essa confiança é totalmente possível de se dar. Deixe-me dar uma ilustração de um carro e um motorista. Se você precisa de um bom motorista para dirigir pela cidade, não o contrate para que você acabe dirigindo o veículo sozinho. Você não o contrata e depois o manda para o banco do passageiro, ou controla o volante junto com ele. Em vez disso, você confia sua segurança ao motorista, relaxa e espera até chegar ao seu destino. É o que fazemos quando embarcamos em um avião ou somos passageiros de qualquer meio de transporte. E é da mesma forma com Deus. Você e eu devemos confiar em Deus o suficiente para assumir o volante. Você deve confiar nele o suficiente para levá-lo onde ele quer que você esteja, não onde você acredita que deveria estar. Você deve confiar nele o suficiente para se colocar no seu lugar, deixar com que ele o mantenha seguro onde você está, enquanto ele te leva ao cumprimento da vontade dele para você. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8, diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você quer saúde? Ela é encontrada deixando Deus assumir o controle da sua situação. Você quer força? É só dar a Deus o controle de suas situações. Grandes problemas que trazem risco de vida, como pressão alta, ataque cardíaco, depressão e algumas doenças, têm sido associados às preocupações e ao desejo de consertar tudo. O mundo de hoje também não ajuda em nada. Ele diz a você para tomar sua vida em suas próprias mãos, que você é o responsável por si mesmo. Eles dizem que é tolice colocar as esperanças em um Deus que você não pode ver e com uma certeza desconhecida chamada fé. O mundo chama de vários nomes degradantes a vida que você e eu fomos chamados para viver. No entanto, meu querido amigo, precisamos de Deus agora mais do que nunca. Sem Ele, nada podemos fazer. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sim, você é esperto. Sim, você é inteligente. Sim, você é forte. Sim, você é ambicioso e orientado para seus objetivos. Estes são os ótimos recursos. Mas mesmo pessoas inteligentes podem falhar e acabar como um nada. Pessoas inteligentes também se perdem na vida. Pessoas fortes também são quebradas. E mesmo pessoas ambiciosas e orientadas para seus objetivos também desistem da vida por frustração. Então, onde você prefere colocar sua segurança e esperança? Nas coisas que podem ser vencidas ou em Deus que nunca perde? Salmos capítulo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Algumas pessoas tiveram planos que morreram com elas. Algumas pessoas empurraram a vida e lidaram com suas próprias situações sozinhas, até que isso as quebrou e elas não conseguiram alcançar o auge do seu destino como Deus pretendia. Algumas pessoas foram enganadas pelo diabo,
decepcionadas com as pessoas que amavam e confiavam. Veja bem, não há garantia de que seu plano nunca falhará. Não há garantia de que você estará seguro e saudável o suficiente para entrar na realidade dos seus sonhos. Não há garantia de que você permanecerá de pé se fizer isso com a força do seu braço. Qual é a nossa maior segurança, nossa esperança e nossa certeza? Salmos, capítulo 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Como a pessoa que deixa o motorista assumir o volante, ao estar com Deus nas suas situações, você estará seguro. Como a pessoa sentada ao lado do motorista, você pode descansar enquanto ele te leva ao seu destino. E o destino de Deus é um destino repousante. Isso significa que com Ele ao seu lado, você pode desfrutar desse descanso antes mesmo de chegar nele completamente. Seu Pai Celestial pode usar qualquer meio que julgar adequado, tomar qualquer rota que achar melhor e levar o tempo que for melhor para você. Pode não ser o mais convencional ou esperado, mas completará a sua obra. Ele o levará a um final perfeito. O que a palavra de Deus diz? Ele faz todas as coisas belas a seu tempo. Essa é a verdade sobre como Deus trabalha em nossas vidas e em nossas situações. Você não terá a paz dele se quiser tentar descobrir o como, o que, o quem ou o quando. Esse não é o seu papel, meu caro amigo. Qual é o seu papel? Confie nele e encontre o descanso nele. Quando você encontrar a revelação do quão poderoso Deus é, você jogará suas preocupações pela janela. Quando você encontrar o conhecimento de como os planos de Deus são perfeitos para aqueles que o amam e confiam nele, você nunca mais perderá seu sono por nada nessa vida. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ser um filho de Deus significa que você é um crente. Ser um crente significa que você crê, acredita e confia completamente em quem Deus é e no que Ele diz. Portanto, é hora de você tomar seu lugar na fé. É um lugar de oração. É um lugar de descanso. É um lugar de alegria. É um lugar de paz e testemunho. Não é o banco do motorista e você não precisa se preocupar. Com Deus, você não vai se perder. Você não chegará atrasado e tudo o que Ele preparou para você não se perderá se você se render a Ele hoje. Não é tarde demais para permitir que Deus tenha o controle sobre sua situação. Por que você não o chama agora mesmo e o convida para vir e assumir a preeminência de suas situações? Peça a Ele que assuma o volante enquanto você fica no banco do passageiro. Peça a Ele para subir no palco enquanto você fica nos bastidores. Acredite em mim, querido cristão. O céu não intervém para ajudar quando você pode ajudar a si mesmo. O céu só intervém para ajudar quando você chega ao fim de si mesmo e invoca o único que pode ajudar. Ele espera por você hoje. Não é tarde demais. Encontre descanso, sabendo que você entregou tudo para a única pessoa que pode consertar. Seu Pai Celestial, que te ama muito mais do que o diabo te odeia. Atualmente você está com medo de andar sozinho? Preste total atenção a esta voz de Deus vindo a você neste momento, sussurrando em seus ouvidos. Não tenha medo de andar sozinho, pois você não está sozinho. Acredite em mim, pode parecer que você é o único ali fazendo tudo sozinho, mas não é.
Se Deus abrir seus olhos, como fez com o servo de Eliseu no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, você verá que aqueles que estão com você, apoiando você, defendendo você, lutando por você, falando por você, orando e caminhando com você, são mais do que aqueles que estão contra você. Você deve começar a se ver através do espelho desta realidade e agir da mesma maneira. Independentemente do que você esteja passando, levante-se para esta verdade e faça sua fé funcionar. Comece a mudar seu pensamento, palavra e ação. Não deixe o diabo intimidá-lo, porque é isso que ele quer fazer com você. Ele sabe que você está ocupando um lugar glorioso e invejável em Cristo Jesus. Ele sabe que você é a menina dos seus olhos. Ele sabe que aquele que está vigiando não dorme nem cochila. Então ele está procurando uma maneira de fazer você se sentir isolado, rejeitado, negligenciado e mantê-lo fora de equilíbrio. Ele não quer que você veja Deus da maneira que Ele quer que você o veja. Da mesma forma, Ele não quer que você se veja como Deus o vê. Ele está tentando tudo isso para poder privá-lo de seu domínio e autoridade. Mas ele falhou em relação à sua vida pelo sangue do Cordeiro. Ele não tem esperança sobre o seu assunto. Ele nunca pode ter sucesso sobre você. É por isso que esta palavra é uma garantia de que Deus está ao seu lado. Não tema, seu Salvador e aquele que o ama está muito próximo. Você precisa começar a ver com os olhos da sua fé. É a sua fé que vai te capacitar a ver as coisas como Deus as está vendo. Como cristãos, não esperamos por evidências antes de crer. Não vemos antes de dizer, dizemos e vemos. Não recebemos antes de crer, cremos e recebemos. Andamos por fé, não por vista. É preciso fé para ver que você e Deus são a maioria, quando os outros o rejeitam porque você decidiu ser diferente deles. Se você não consegue ver da perspectiva de Deus, a situação pode sobrecarregá-lo. Por quê? Porque Satanás lhe dará muitas razões para não acreditar e se apegar a Deus. Ele lhe mostrará coisas práticas que podem convencê-lo a abrir mão de sua fé. Mas você deve se manter firme com base na revelação de sua palavra de que nada fará você ceder, desistir e se curvar. Você deve constantemente saber, estar consciente e declarar sua posição. Isso permitirá que você seja forte e nunca ceda a nenhuma pressão do diabo e de seus agentes. Deixe-o saber por sua ação de fé que você sabe onde pertence e nunca negará sua verdadeira identidade, mesmo diante de provações e perseguições. Não fique triste por ser rejeitado, negligenciado ou perseguido pelo mundo. Em vez disso, regozije-se. Isso mostra que você não pertence a eles. Você sabe que não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Quando você se posiciona para ser um amigo de Deus neste mundo que está em inimizade com Deus, você será odiado. Mas quando odiado, você não deve ter medo de estar sozinho. Você pode não ver Deus fisicamente, mas Ele estar ciente de sua decisão de não comprometer sua crença e defender seu curso na terra. Aqueles que decidiram representar Deus ali não receberam a aprovação do mundo. Eles foram isolados e rejeitados. Eles os viam como estranhos, e claro, eles eram. Eles viviam entre eles, mas não faziam parte deles. Uma coisa única sobre esses gigantes da fé é que eles deixaram a alegria de onde pertenciam inundar seus corações. Eles nunca foram abalados e nem movidos. A alegria do Senhor foi sua força diante da provação. Eles sabiam o valor de sua provação, então perseveraram e finalmente prevaleceram. Mais tarde, suas vidas apontaram para o único e verdadeiro Deus. Eles não tinham medo de andar sozinhos quando os outros pareciam ter se afastado deles. Não foi fácil para eles. Satanás resistiu a eles, mas eles persistiram e sua persistência quebrou a resistência. Deixe de lado o medo. Não tenha medo de dizer não onde necessário.
O medo de que as pessoas vão dizer como vou sobreviver não vai me levar como um antagonista fez muitos se curvarem. Eles tomaram decisões que violaram sua consciência para agradar seus semelhantes. Eles sabiam que era errado e contra sua convicção, mas foram em frente. Amado, Deus está exortando você a não ter medo. Deixe de lado o medo e mantenha sua fé. Olhe para Daniel. Ele manteve o propósito em seu coração de ficar sozinho na decisão de não orar ao Deus de alguém. Ele não teve medo. O que foi avisado para não fazer novamente, ele foi e fez, mas para o seu Deus. Ele foi denunciado e preso, mas Deus apareceu para ele na cova dos leões em que foi jogado. Deus fechou a boca dos leões para que não pudessem feri-lo, e isso anunciou o nome do Senhor que ele servia em toda a terra. Deus quer usar você em sua geração para proclamar o nome dele também. Mas você está pronto para pagar o preço de andar sozinho? Isso é o que vai fazer você se destacar. Separe-se deles. Você precisa se distinguir dos outros como o cidadão celestial que você é. É uma abominação quando as pessoas olham em volta e não conseguem ver uma assinatura celestial em você. A natureza e o caráter de onde você pertence devem refletir em sua vida e os outros devem vê-lo. Você é chamado a ser diferente e não a se conformar. Você é chamado para definir o padrão e mostrar ao mundo como fazê-lo. Você é a luz do mundo. Uma cidade tão visível de um ponto de vista que não pode ser escondida. Diferencie-se e seja uma luz na escuridão do mundo. Ser diferente é muito importante e é por isso que você não pode se dar ao luxo de não ser. Mostre o caminho e deixe os outros seguirem. Este é o seu destino como filho de Deus. Deus está dizendo a você: não se misture com o mundo, fique por mim e meu reino, mesmo que precise ficar sozinho, pois você não está sozinho. Segure-se em sua promessa, nunca duvide. Ele nunca falhará. Servimos a um Deus que é fiel demais para falhar. Se você pudesse apegar a Ele firme e genuinamente, Ele nunca falhará com você. De acordo com Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vemos que Deus está perto de nós mais do que podemos imaginar. Deus é real. Não duvide dele. Você vai se surpreender. Evite ser uma pessoa de dois pensamentos. Uma pessoa de dois pensamentos é alguém que oscila entre duas alternativas. Ele ou ela acredita em Deus, mas está pronto para desistir quando confrontado. Ele ou ela diz: estou ciente de que Deus o fará, mas se não o fizer, tenho outras opções. Uma pessoa assim, eventualmente, não recebe nada de Deus. Por favor, renove sua mente com sua palavra. Não seja um duvidoso. A razão pela qual Satanás está tentando colocar essa coisa em particular é que ele quer que você experimente sua segunda opção, e fazer isso faz com que você duvide de sua promessa. Deus se alegra com os filhos que creem e confiam nele. Ame-se com suas palavras. A arma da palavra é uma arma poderosa. Estude e medite constantemente na palavra de Deus. A palavra de Deus fortalece a sua fé. Isso torna forte diante do confronto e do desafio. É a revelação de sua palavra que ajudará em sua convicção. A palavra de Deus torna você estável e durável porque é durável e estável. Não muda, é a palavra eterna da aliança. A Escritura não pode ser quebrada. Então, quando você construir sua fé nela, ela nunca será quebrada. Quando surgem desafios, é a palavra de sua promessa que o manterá em movimento, sem se cansar. O que quer que a palavra de Deus resolva para você está estabelecido no céu. E quando está estabelecido no céu, quem pode desestabilizá-la na terra? Ninguém, nem o diabo. Atreva-se a orar. A oração gera ousadia. Você precisa de ousadia para se manter firme. É o Espírito Santo que dá ousadia e isso vem no lugar da oração. Um exemplo disso
É o que aconteceu com os apóstolos no livro de Atos 4, capítulo 13, versículo 31. Antes eram tímidos, não podiam declarar sua posição em relação a Jesus Cristo, seu mestre, até que orassem e o Espírito Santo viesse sobre eles. Foi uma liberação repentina de fogo que eles precisavam em seu tempo de caminhar sozinhos. Se não tivessem orado, eles poderiam ter acabado como os outros e simplesmente passado sem relevância. Não comprometa o altar da sua oração por nada. Você precisa de fogo para caminhar sem medo e intimidação. O altar é o lugar do fogo. Levante-se e queime seu incenso como sacerdócio real no altar da oração. Seja puro. O chamado para ser diferente é um chamado para ser puro. A pureza é uma possibilidade para todo cristão. Abrace-o. É um emblema em você que você é um cidadão do céu. Deus quer que sejamos limpos e puros. Todos nós devemos viver nossas vidas para agradar a Deus, cumprir seu plano e propósito para nós. Como dito anteriormente, Deus precisa que comuniquemos os padrões, costumes, cultura e normas do reino. Somos seus representantes na terra e precisamos representá-lo bem em todos os âmbitos. Não se esqueça que enquanto você está tentando manter sua postura do reino, você pode precisar caminhar sozinho. Mas lembre-se de que você não está sozinho. Mais são os que estão a seu favor do que os que estão contra você. Satanás fará todo o possível para intimidá-lo, para que você se curve. Mas enquanto você se mantém firme em sua palavra, ele falhará. Viva sua vida para agradar a Deus que o criou. Você não foi criado para agradar o homem. Se a sua decisão de fazer a coisa certa causar uma separação entre você e o seu amigo favorito, é sábio deixá-lo ir. Não queira agradar os homens, queira agradar a Deus. Estamos na terra para louvar seu santo nome. Deixe sua vida abençoar seu santo nome. Nunca permita que a opinião humana o coloque contra seu Criador. Deus tem a palavra final. Em tudo que você passa ou enfrenta, você e Deus estão juntos. Ele nunca deixará você e nem o abandonará. Você não perderá Deus e seu destino, em nome de Jesus. Permaneça na fé. Quando o Senhor considera nossas necessidades, Ele jamais ignora nem mesmo os pequenos detalhes, pois sua reputação está em jogo. Deus já lidou com os problemas mais difíceis que possamos enfrentar, antes mesmo de percebermos que há qualquer problema. Deus já havia plantado uma árvore que faria doce as águas de Mara, muito antes de Moisés encontrá-las. Deus já havia ordenado aos corvos para levarem comida até Elias, bem antes de ele sentir as consequências da seca. Deus já havia mandado um cordeiro para levar nossa culpa e humilhação, mesmo antes de sermos concebidos no ventre de nossas mães e antes de cometermos qualquer pecado. Não há como alcançarmos um lugar onde Deus já não esteve, não importa quantos altos e baixos a vida pode ter. Ele já supriu aquela necessidade, mesmo antes de ela chamar sua atenção. O tempo dele nunca será como o seu ou o meu. Ele é perfeito, ele é magnífico. Quando ele vem para te abençoar, nada pode detê-lo. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículos 31 ao 33. Jesus falou essas palavras exatamente para você, para mim, para te ajudar a vencer qualquer necessidade que está te deixando ansioso hoje. Esta é uma das promessas mais magníficas de Cristo. Todas as suas necessidades serão supridas se você buscar o reino de Deus. Deus quer que você seja livre das preocupações materiais para que você possa focar nas questões espirituais. Na sociedade de hoje, um gentio
é alguém que não conhece ou não adora a Deus e, ao invés disso, busca as coisas deste mundo. Tudo em nosso mundo que é material está passando. Infelizmente, nós frequentemente usamos a maior parte da nossa energia em busca de dinheiro e pertences materiais. Quando você perceber que está começando a tomar atitudes mundanas, você deve se arrepender, se converter e começar a buscar as coisas do reino de Deus. Deus vai te abençoar quando você tomar essa decisão. Deus jamais vai retirar ou anular alguma coisa que precisamos para a nossa vida. O sol da manhã e o luar da noite dependem dessa providência de Deus. Mas e os dias nublados e chuvosos, você pode se perguntar? O sol e a lua podem não ser vistos, mas isso não significa que não estão brilhando. Você deve levar aquele cheque ao banco quando Deus disser: o cheque está no correio, meu amigo. Sua carta de admissão para a universidade dos seus sonhos está no correio. A ligação do seu médico falando sobre o seu diagnóstico, que você tanto receia, chegará com ótimas notícias. Você está curado. Em nome de Jesus, Deus ouviu os seus clamores e suprirá aquela necessidade que tem tirado sua paz. Nossa fé é facilmente frustrada neste mundo de roupas de marca e carros de luxo, se Deus não providenciar bênçãos generosas. Frequentemente, Deus nos dá as maiores coisas quando nos dá o mínimo, o que pode nos surpreender. Embora Pedro encontrou apenas uma moeda na boca do peixe, aquilo foi o suficiente para pagar o imposto por ele e por Jesus. Mesmo um menino tendo apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus os usou para alimentar milhares de pessoas. Aí é que a providência de Deus se esconde. Recebemos o coração acolhedor de Deus quando tomamos de sua mão estendida. E uma vez que Deus se dá por nós, descobrimos que sempre temos mais que o suficiente. Quando clamar a Deus por mais, aproxime-se dele com gratidão. Ouça o que o rei Davi tinha a dizer sobre a providência de Deus no Salmo 37, versículos 25 ao 29. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os teus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. O salmista não está dizendo que, se servirmos a Deus, nunca passaremos por dificuldades. Ele está poeticamente declarando que, se confiarmos em Deus e obedecermos aos seus planos, Ele cuidará de nós e satisfará nossas necessidades. Deus é nosso porto seguro nas tempestades e nosso refúgio quando as ondas da vida se levantam ao nosso redor. Porque Deus é fiel, nós podemos confiar nele agora, amanhã e todos os dias. Confiar em Deus é uma experiência rejubilante. É por causa da sua fidelidade que podemos descansar à noite, porque sabemos que ele já derrotou o adversário, Satanás. A certeza que ele dá nos permite alegrar-nos em meio ao sofrimento e ter paz em nossos corações. Você pode ser tentado a invejar, ou ainda pior, negar a bondade de Deus quando observar o quanto as pessoas más prosperam. Este salmo nos lembra que não devemos julgar os outros de acordo com as aparências. As riquezas inúteis das pessoas serão temporárias, mas a firmeza dos que creem será recompensada. Quando você se deparar com uma aparente vitória do mal, não fique inquieto, irritado ou chateado rapidamente. Os que praticam a paciência e confiança, ao contrário dos que obtêm seus objetivos egoístas através de maldades, desfrutarão do sucesso duradouro. Não caia na tentação de pegar atalhos por não crer na providência de Deus. Deus vai garantir que aqueles que escolherem os valores espirituais acima de riquezas financeiras serão materialmente beneficiados no tempo certo. Creia na promessa de Deus em cumprir os desejos do seu coração. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O Senhor graciosamente entra em nossas orações
para corrigir quaisquer aspirações incorretas que possam estar em nossos corações. E Ele intercede por nós para que nossas petições sejam transformadas em benefícios divinamente concedidos para o nosso bem e para a grande glória de Deus. Ele cumpre isso nos dando tudo o que precisamos, ao invés do que acreditamos desejar. Muitas das coisas que necessitamos são necessidades imediatas da vida, as quais são limitadas a este planeta passageiro, ao tempo finito e à extensão de espaço que corre da vida até a morte. Deus se antecipa às suas necessidades diárias antes mesmo de você pedir. Ele entende o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para você. Ele tem os melhores interesses para você no seu coração. Ele não compete com você, Ele é maior do que isso. Ele quer trazer o seu melhor em você. Ele te ama hoje, amanhã, depois de amanhã e para sempre. Deus promete que suprirá inteiramente todas as suas necessidades. Muitas vezes acreditamos saber o que precisamos, mas quando finalmente conseguimos, ficamos insatisfeitos. Se você permitir que Deus supra o que lhe falta, Ele promete que seremos completamente realizados. O Deus do universo, que nos criou e nos entende melhor do que ninguém, proverá tudo o que necessitamos. Deus promete que nossas necessidades serão supridas de acordo com suas riquezas. Deus tem o potencial de prover qualquer coisa que precisamos, pois Ele te ama e está disposto a fazê-lo. Não apenas Deus suprirá completamente cada uma das necessidades daqueles que estão em Cristo, mas o fará para a sua glória. O meu Deus satisfará todas as suas necessidades em Cristo Jesus, de acordo com suas riquezas em glória. Devemos constantemente distinguir nossos desejos e nossas necessidades. Uma necessidade é algo que é definitivamente necessário, algo que você e eu devemos ter para que possamos existir. Todos precisamos de comida e água, bem como abrigo, roupas e transporte. Isso é muito necessário e inevitável. São coisas que precisamos para sobreviver. Já um desejo é algo que eu gostaria de ter, algo que eu espero ou desejo ter, algo que acho atraente, mas não é algo que eu tenho que ter. Eu consigo viver sem ter todos os meus desejos realizados, mas devo ter todas as minhas necessidades supridas. O banco de Deus jamais ficará sem dinheiro. Ele tem bastante recursos. Ele tem um suprimento infinito deles. Isso foi mostrado através dos milagres de Jesus. Deus nos dá tirando de seus vastos e ilimitados recursos, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Suas riquezas vêm do seu status como genuíno Deus do universo, mostrando que as riquezas de Deus transcendem as riquezas totais do cosmos. Ore para que Deus abra seu coração. Cristo, que tem tudo, da mesma forma renunciou a tudo. Cristo se tornou o Deus homem e morreu em nosso lugar, uma morte de um criminoso, e sofreu a total indignação de Deus por seus crimes enquanto estava na cruz. Cristo se tornou pobre para que você se tornasse rico. Você deve render sua vida a Ele e se arrepender de seus pecados. Nosso Deus certamente é um Pai bondoso que ama e protege seus filhos. Você é filho dele. Você está sob a responsabilidade dele. Ele suprirá todas as suas necessidades. Ele segura sua mão ao atravessar a rua. Ele te protege no seu deslocamento diário. Ele dará o seu favor quando você se reunir com seus supervisores. Ele não quer que você se preocupe com nada. Deus ama você. Você é filho dele, não importa a sua idade. Deus te conhecia antes mesmo de você ser formado no ventre de sua mãe. Ele sabe toda e qualquer necessidade que te preocupa. Paulo não consegue nada além de orar no versículo 20, pois sua oferta graciosa é tão maravilhosa. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Filipenses 4:20. Quando o povo de Deus é generoso, Paulo diz que esse louvor a Deus é a resposta correta para aquele que satisfaz todas as necessidades. Todas as boas e perfeitas dádivas vêm do nosso grande provedor, nosso Pai no céu. Que nossos desejos jamais se tornem necessidades,
Ao invés disso, que possamos conduzir nossas vidas neste planeta, reconhecendo que a vida é breve e que nosso lar eterno está no céu. Que possamos nos satisfazer com o que temos e que possamos oferecer louvores a Deus e honrar sua constante e generosa provisão. Que possamos, da mesma forma, ter prazer no fato de sermos filhos do nosso grande e generoso Deus, e que estejamos prontos e preparados para honrá-lo com todos os nossos pertences e recursos. Que nos tornemos doadores alegres por amor ao Evangelho, sabendo que estamos honrando ao Senhor, que nunca deixará de suprir nossas necessidades. Uma pessoa normal na Terra hoje em dia está muito familiarizada com a preocupação. Quase tudo é motivo de preocupação. Segurança, finanças, família, saúde, política, negócios, mídia social e muito mais. Homens e mulheres, jovens e velhos continuam lutando contra frustrações, depressão e medo todos os dias. Alguns conseguem superar isso, enquanto outros não. Infelizmente, muitas pessoas acabam com suas próprias vidas por causa dessas coisas, sem a chance de encontrar uma saída, sem a chance de cumprir seus destinos ordenados por Deus. Hoje eles estão aqui e amanhã eles não estão mais. No entanto, se Deus tornou possível para você se deparar com esta mensagem hoje, então, por favor, eu encorajo a você a considerar essas palavras como suas palavras para o seu coração e para a sua situação. Eu preciso que você, por favor, lembre-se e entenda que em nenhum lugar na Bíblia Deus nos prometeu uma vida sem estresse e desafios diversos. Na verdade, a Bíblia nos lembra constantemente que aqueles que acreditam e seguem a Cristo sofrerão perseguições e desafios. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Sim, já me peguei fazendo essas perguntas antes. Você olha em volta e parece que os bons estão mal e os maus estão indo perfeitamente bem para eles. As coisas estão indo muito bem para eles. Seus negócios parecem ótimos. Seus casamentos parecem funcionar muito bem, seus filhos vivem e parecem saudáveis, sua maldade é bem conhecida por todos e, no entanto, suas vidas parecem perfeitas. E por outro lado, está um cara que ama a Deus e faz o bem em sua comunidade. Ele é tão apaixonado pelas coisas de Deus, compartilha o Evangelho com seus vizinhos, visita e ora pelos doentes e fracos. Ele dá o que pode e está sempre lá para encorajar os outros. No entanto, apesar de qualificada, essa pessoa pode ter dificuldades para encontrar trabalho. Esse mesmo cara pode lutar para pagar sua hipoteca. Essa mesma pessoa pode ter dificuldades em seu casamento. Essa mesma pessoa pode ser aquela que está sempre lidando com um problema após o outro em sua vida. Agora ouçam-me, queridos santos. Não estou apontando essas coisas para que você comece a questionar a sua fé ou o próprio Deus. Estou apontando para você, para que você possa saber que essas coisas são eventos e não você. Em Salmos capítulo 34, versículo 19, a Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Veja, uma das maiores causas de preocupação para o crente é chegar à conclusão negativa de que algo está errado com você ou você está fazendo algo errado e, portanto, Deus está punindo você por isso. É verdade que às vezes uma pessoa pode dar ao inimigo uma oportunidade de entrar em sua vida para causar estragos. Ainda assim, nem sempre é assim. E mesmo que seja, você não está sem esperança. Veja, a Bíblia diz que situações que são como fogo surgirão em sua vida. Situações que deixam as pessoas esgotadas. Situações que consomem tudo dentro e ao redor da vida das pessoas e as deixam sem nada. Também fala sobre situações que são como a água também. São situações em que você sente que está se afogando
como se não aguentasse mais. Essas situações o sobrecarregam por todos os lados, esgotando sua força, levando-o mais fundo quanto mais você luta com elas, deixando-o enfraquecido e desmotivado. Essas situações que acabei de mencionar podem ser familiares para você, e você ainda pode estar se perguntando o que ele está tentando ver. Bem, eu disse todas essas coisas para dizer isso. Se você está passando pelo fogo ou pela água agora, não se preocupe mais. Aqui está Deus lhe dizendo que sempre estará com você. Deus sempre estará ao seu lado. Ora, porque Ele tem tudo sob controle, incluindo o pior de tudo. Isaías capítulo 43, versículo 2 diz: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Desde o dia em que você se tornou filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, seu Filho, você se tornou um membro da família de Deus, e assim tornou-se responsabilidade de Deus. A partir daquele dia, seu negócio se tornou um negócio de Deus, suas finanças se tornaram as finanças de Deus, sua educação tornou-se sua responsabilidade. Sua saúde tornou-se o cuidado dele. Na verdade, tudo sobre você se tornou dele. E aqui está o que ele diz sobre qualquer coisa que possa pensar em tocar em você. Zacarias capítulo 2, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória ele me enviou às nações que me despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Querido santo, este é Deus dizendo que você é a menina dos seus olhos. Você se tornou tão especial para Ele. Então Deus diz que você é especial para Ele. Você é a sua responsabilidade. Ele é seu pai. Além disso, Ele disse que ser seu filho não significa que dias de problemas não virão. No entanto, ser seu filho significa que quando os problemas vierem, você não passará por eles sozinho. Olha, não há nada de positivo em se preocupar. Não há problema em uma pessoa colocar suas mentes para trabalhar, pensar nas coisas, pesar os prós e contras. No entanto, deixar esse pensar chegar ao ponto em que rouba sua paz e sua alegria significa que você passou do mero exercício mental para a preocupação. Você deve entender que a preocupação é um desperdício e um destruidor. Há um ditado que diz: a preocupação mantém você ocupado, mas não leva a lugar nenhum. Uma afirmação muito verdadeira. Por que você está preocupado, querido filho de Deus? Por que você está em pânico quando Deus está do seu lado? Eu amo o que Jesus disse aos seus discípulos quando percebeu que eles começaram a se preocupar com a sua partida e ficaram abatidos. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma tradução diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Tenha coragem, tenha coragem, tenha esperança. Você ficaria preocupado se o seu senhorio ligasse para informar que outra pessoa pagou o seu aluguel em seu nome para que você não tivesse que pagar mais? Você se preocuparia se seu credor ligasse para dizer que todas as suas dívidas foram pagas porque um homem rico, famoso, concordou em pagar por você? Tenho certeza de que não. Por quê? Porque as evidências estão bem diante de você. Suas necessidades foram atendidas, a vergonha foi coberta. No entanto, você sabe que o dono do universo pagou tudo em seu nome para que você tenha paz? A Bíblia diz que o castigo que nos daria paz foi colocado sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ele fez tudo, meu amigo. E não apenas isso. Ele está com você agora. Você se preocupa porque pensa que está sozinho, mas estou aqui para lhe dizer que não está. Você está com medo porque tudo que você vê é como não há ajuda para você de ninguém,
Mas não se esqueça que a verdadeira elevação e libertação vem de um, e esse é Deus. Davi disse em Salmos capítulo 75, versículos 6 e 7: Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. É hora de olhar para cima, querido filho de Deus. É aí que está a sua ajuda. Sua preocupação é o resultado de onde está a sua atenção. Mas é hora de você olhar para cima. Davi nos disse para onde olhar, não para si mesmo. Quando você olhar para si mesmo, encontrará muitos motivos para se preocupar. Você encontrará muitas razões para ser derrubado. Você encontrará muitas razões para se sentir desqualificado. Você encontrará muitas razões para temer. Ele também nos diz para olhar para mais ninguém, porque quando você olha para as pessoas, você pode ver decepção e, invariavelmente, outro motivo para preocupação e medo. Quando você olha para as pessoas, você pode ver dor e perigo e, portanto, outra razão para se preocupar e temer. Salmos capítulo 121, versículos 1 e 2. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A ajuda não está no valor da sua conta bancária. Não é aí que sua atenção deve estar. A ajuda não está no que você tem ou não tem. É para cima. E por cima, quero dizer Deus, não o céu ou as nuvens. Há um lugar acima de suas razões, acima de suas dores e acima de seus medos. É aí que Deus está. É aí que está a sua ajuda. É aí que está a paz. É aí que está a cura. Tudo o que você precisa está lá. Quando você olhar para cima, meu amigo, você descobrirá que Ele esteve com você o tempo todo nas tempestades, nos altos e baixos, mas sua preocupação o impediu de acreditar ou invocá-lo, e assim impediu que Ele revelasse Ele mesmo em sua vida. Não deixe mais a preocupação dirigir sua vida. Não deixe a preocupação levá-lo a tomar decisões que lhe custarão mais amanhã. Não deixe que suas preocupações gerem impaciência e desespero. Em vez disso, transforme suas preocupações em elogios. Por que elogiar? Porque Deus está no controle. Não há nada além do controle de Deus. Nada o pega de surpresa, não há nada muito difícil para Ele fazer. Eu não tenho todas as respostas, mas sei apenas uma coisa sobre aqueles que escolhem reconhecer Deus com eles e se concentrar nele. Eles nunca estão para baixo. São eles que saem triunfantes da depressão e da frustração. São eles que veem a luz na escuridão e continuam se movendo até chegarem nela. Salmos capítulo 34, versículo 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Eles são aqueles cuja vergonha se transforma em honra e testemunhos. Estes são os que conhecem o seu Deus. Estes são os que se abriram para acreditar no que a palavra diz do que no que os canais de notícias estão dizendo. São eles que ousam concordar com o que a palavra diz do que com o que a conta bancária está dizendo. Um movimento de Deus que pode mudar sua situação agora. Ouse acreditar. Jogue a preocupação pela janela, meu amigo. Deus sempre estará com você. Não importa o que aconteça. E não se esqueça, nada que aconteça com você está além do controle dele. Ele tem você agora e sempre. Deixe tudo para lá e descanse nele hoje. Enquanto crescíamos, lembro-me de como costumávamos cantar uma música que dizia: Deus tem o mundo inteiro em suas mãos. Mesmo já adulto, as palavras dessa música brotam dentro de mim toda vez que ouço alguém dizer que Deus tem minha vida em suas mãos. Eu preciso que você saiba de uma coisa, querido amigo. Fomos programados pela sociedade e por nossa imaginação para ver Deus como uma divindade que apenas se senta em um trono observando os assuntos da vida das pessoas para se divertir, pronto para destruir aqueles que o merecem e não fazem nada além de sentar e aproveitar o show. No entanto, não é assim que Deus é.
É por isso que qualquer cristão que não se compromete a crescer no conhecimento de Deus será limitado. As limitações na vida geralmente nascem da ignorância das possibilidades disponíveis. Lembre-se do que Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O inimigo sabe disso. Portanto, para mantê-lo em desvantagem, onde ele pode ter um dia de campo em sua vida, ele fará tudo ao seu alcance para impedir que você busque conhecer Deus por si mesmo e ande nesse conhecimento. Você vê, nós somos como esponjas. Somos o que somos como resultado de tudo a que nós expomos. Como se isso não bastasse, quando a vida acontece e somos pressionados por todos os lados, é um ótimo momento para sabermos melhor o que absorvermos antes. Se você não absorveu nada, no dia da necessidade você se sentirá vazio, desamparado, sozinho, abandonado e com raiva de Deus e dos homens. Se você absorveu mentiras e imaginações medrosas no dia da necessidade, suas palavras e ações também provarão isso. No entanto, se você disser como Paulo em Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 10, diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Se esta é a sua linguagem no dia da oposição, problemas e adversidade, então você tem substância. Esta é a substância que se torna sua arma de fé contra as ciladas do diabo. É um reservatório do qual você pode extrair força e capacidade de se conectar a Deus pela fé. Caro amigo, os desafios são inevitáveis quando você viver. Nenhuma pessoa está isenta desta ordem de vida. Não é apenas uma questão de ser cristão ou não. É verdade que os desafios têm graus e outros fatores, mas nenhum deles está isento. Todos devem enfrentar uma crise de vida ou outra enquanto estiverem nesta terra. Doenças, más notícias, contas acumuladas, crises, lutas de relacionamento, medos e etc. Satanás nunca desiste de ninguém. Na verdade, quando Deus se tornou um homem e viveu na terra, Satanás ainda veio a ele de diferentes ângulos. Então, se ele pode se opor ao seu Criador, o que te faz pensar que ele não virá contra você? Quando ele vem, sua chegada não tem nada de bom. O objetivo da sua vida é roubar, matar e destruir. Não há nada de bom em tudo que Satanás fará por você. Não importa o quão inofensivo pareça. Portanto, eu encorajo você hoje, meu amigo. As batalhas da vida não são vencidas por homens comuns, mas por homens que permitem que Deus lute por eles. A razão pela qual você pode estar sentindo que Deus te abandonou é porque você está ouvindo as mentiras do inimigo, do que é verdade da palavra de Deus. A razão pela qual você acha que vai conseguir com seu esforço é porque você se permitiu ser programado para pensar assim. Jesus disse aos seus discípulos: Sem mim nada podeis fazer. Ele é a fonte da vida. Ele é a própria vida, e sem ele, querido santo, seu trabalho ou acúmulos não valerão nada, nem alegria, nem satisfação. Mas feliz é um homem que confia em Deus. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Este é um lugar de refúgio, meu amigo. Garanto a você que o mundo é um lugar caótico. Existe apenas um lugar onde você encontrará quietude, paz e descanso. Isso é saber algo sobre o Deus a quem servimos. Sabemos que não importa o quão difícil a vida possa ficar, Ele ainda está no controle e que sua vida ainda está nas mãos deles. Que lugar seguro para se estar! Muitos anos atrás, quando criança, meu pai me disse que viria me buscar depois da escola e que tudo o que eu precisava fazer era esperar por ele no portão da escola. Veja bem, eu frequentei uma escola primária de propriedade militar e, portanto, estávamos sob estrita vigilância de guardas militares estacionados ao redor da escola. Nenhuma criança foi autorizada a sair das dependências da escola sem um dos pais ou um responsável legal com eles. Bem, quando meu pai me disse para esperar depois da escola, fiquei muito animado porque ele iria me buscar e me levar para almoçar em nosso restaurante favorito antes de irmos em casa. Mas não foi isso que ocorreu. Eu esperei bem mais do que imaginei e pensei que meu pai não viria mais me buscar. Eu até chorei com o pensamento. Eu estava com medo e com fome.
Ocasionalmente eu dava uma olhada no pátio da escola para ver se ele estava no portão ou através da cerca transparente para ver se ele vinha do outro lado da rua, mas ele não estava lá. Veja bem, eu sabia que meu pai me amava, mas como não sabia que o mantinha afastado, fui abatido pelos elementos dessa aparente decepção, mas não foi intencional. Meu pai teve um pequeno atraso ao vir me buscar. Ele teve que parar para resolver rapidamente antes de vir me buscar. Depois de esperar quase 1 hora, levanta a cabeça para olhar para o outro lado da rua mais uma vez, e foi quando eu vi ele chegando. Pela expressão em seus olhos, percebi que ele sentia muito por me deixar esperando, e, quando me levantou, pediu desculpas e me contou o que havia acontecido. Embora quando criança eu não entendesse tudo o que ele dizia, aquelas palavras, o gesto, toda aquela experiência ficaram comigo como uma das minhas melhores lembranças dele. Por que eu compartilhei essa história com você? Como eu, você pode ter chegado ou estar prestes a chegar a um ponto em que perdeu a fé em Deus. Você pode estar lutando com a espera. Você pode estar naquele ponto em que parece que Deus mentiu para você, porque você ainda não o viu, assim como eu não vi meu pai quando esperava. No entanto, ao contrário do meu pai, porque Deus não é um homem, ele está sempre ao seu lado, mesmo quando você não pode vê-lo. Meu pai não tinha o meu melhor interesse no coração, mas ele era limitado. No entanto, Deus não é um homem. Ele tem o que é preciso para atender a todos na terra e ainda ter tempo para você. Isaías escreveu no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 16, e disse: Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Querido amigo, você tem que perceber o quão importante você é para Deus e o quão competente é o seu Pai Celestial para cuidar de ti. O que eu estou tentando fazer com você agora é reeducá-lo, dar-lhe um novo conhecimento e compreensão de que Deus está no controle. Ele tem a sua vida em suas mãos. Você não está esquecido. Seus nomes estão nas palmas das mãos dele. Ele está de olho em você e, no tempo certo, fará todas as coisas bonitas para você. Eu amo como a Bíblia não disse que Deus faz tudo bonito no seu tempo ou no meu tempo. Diz no seu tempo, ou seja, tudo no seu tempo. Por mais incrível que seja o parto, ele acontece de acordo com o seu tempo. Há a gravidez ou concepção primeiro. Depois há um período de incubação padrão de 9 meses em que o bebê se desenvolve dentro do útero da mãe. Na hora certa, o bebê nasce e o mundo inteiro comemora o nascimento de uma nova vida. Deus faz tudo lindo no seu tempo. A beleza de uma casa não é devidamente apreciada na sua fundação, mas até que ela esteja completamente construída. Sua vida pode não estar assim agora. Pode ser difícil agora. Pode ser difícil e desafiador. Tudo ao seu redor parece estar gritando para você desistir de Deus, para entrar em pânico, mas relaxe. Ele ainda está contigo, meu amigo. Fique quieto e saiba que Deus te protege. Para todos os que entregaram suas vidas em suas mãos, desde que acreditem e se apeguem a Ele, nada os afastará dele. Nada vai acontecer com você. Você pertence a Deus. Repito, você pertence a Deus. E se você pertence a Deus, então você deve confiar nele, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Certa vez perguntei a um amigo, o que vamos fazer a respeito dessa situação? E ele disse, o que mais podemos fazer se não olhar para o Senhor? Ele estava repetindo a palavra de Deus para me lembrar quem estava no comando de nossas vidas, tanto individualmente quanto coletivamente. Ele estava repetindo a palavra de Deus encontrada em Salmos 121, versículo 1 e 2. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Lembre-se do que venho dizendo desde então para focar de volta nas informações que importam. O conhecimento do amor de Deus e sua competência devem lhe dar grande segurança nas suas promessas. Você pode encontrar descanso, meu amigo. Fique quieto, não deixe que seu coração se perturbe. Fique tranquilo, sua vida está nas mãos de Deus. Se você puder confiar um pouco mais, aguentar um pouco mais, você verá seu próprio avanço. Ainda não é hora de ceder ou desistir. Deus não desistiu de você porque Ele ainda não terminou contigo. Te encorajo a voltar e, como uma esponja, encher-vos da convicção da competência de Deus. A fé é construída através de tais ações. A fé que ri diante das circunstâncias desfavoráveis é a fé que se baseia no status de Deus acima dessas situações. Deixe sua fé crescer hoje. Encontre descanso, encontre paz. Deus está no controle.